Muito bem, meus amigos, vamos voltar para o nosso segundo bloco. E aqui eu quero estudar com você agora os sujeitos ativos do ato de improbidade. Anote aí, é o 2.2, em que eu trago para você os chamados sujeitos ativos. Se nós vimos os sujeitos passivos, que são aqueles que sofrem o ato de improbidade, os sujeitos ativos são aqueles que praticam o ato de improbidade. Então, coloque aí, sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade. O sujeito pratica o ato. E quem são esses sujeitos ativos? Aqui nós tivemos algumas alterações, algumas nem tanto novidade, porque na verdade já foi uma concretização de um entendimento de doutrina, de um entendimento de jurisprudência, e outras, algumas pontuais, que a gente vai discutir a partir daqui. Então, trago para você o seguinte: primeiro, quem são os sujeitos ativos, aqueles que praticam o ato de improbidade? Eu vou ter o agente público, vou ter o particular. Ou seja, não mudou. Eu não ampliei o rol de sujeitos ativos do ato de improbidade, até porque também não tem como ampliar. Ou eu tenho o agente público ou eu vou ter o particular. Né? Então não tem como trazer uma terceira figura, um alienígena aqui. Veja, pessoal, interessante é o conceito de agente público, que foi alterado no artigo 2º no caput da 8429. O artigo 2º caput teve a sua redação alterada pela Lei 14.230, mas mais para concretizar o conceito amplo de agente público para fins de improbidade, perfeito? Então, o artigo 2º caput tem uma redação ampliada do conceito do conceito de agente público para fins de improbidade, mas honestamente, apesar dessa redação ter sido alterada, na prática eu não vislumbrei, não enxerguei, num primeiro momento, grandes alterações, porque de fato ampliou o conceito, manteve o conceito amplo de agente, servidor, que exerce cargo, emprego, função, mandato, que seja com ou sem remuneração, mas que exerça uma função pública. Ponto final. Se o sujeito exerce uma função pública, ele vai ser considerado agente público para fins de improbidade. Então, honestamente, eu não tenho grandes alterações. Eu tenho uma alteração de redação, mas que não implica numa grande alteração acerca do conceito, porque a jurisprudência, porque a doutrina já vinha admitindo esse conceito amplíssimo de agente público para fins de improbidade. Agora, o particular, nós tivemos um pouquinho de alteração, mas nada mais do que concretizar aquilo que estava já previsto na jurisprudência. O particular agora, pessoal, de acordo com a literalidade expressa da lei, é tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Mas a jurisprudência do STJ já permitia que pessoa jurídica fosse sujeito ativo do ato de improbidade. O STJ já permitia que pessoa jurídica fosse sujeito ativo, que praticasse o ato de improbidade. Ora, então por que a lei trouxe? Porque a lei agora trouxe a discussão sobre sócio e trouxe a discussão sobre a responsabilidade dessa pessoa jurídica quando tiver também responsabilidade na lei anticorrupção, que é o que a gente vai discutir aqui ao longo do nosso encontro. Então veja, particular vai ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que celebra com a administração convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração ou ajuste administrativo equivalente. Essa é a redação do artigo 2º, parágrafo único. Ou seja, é particular para fins de improbidade a pessoa física ou jurídica que celebra algum ato com a administração,
que celebra algum ajuste com a administração. Perfeito? Vai ser considerado sujeito ativo de improbidade. Agora, Bruno, só esse particular? Só vai ser particular, só vai ser sujeito ativo de ato de improbidade. O particular, pessoa física ou jurídica que celebra algum ajuste com a administração? Não. Porque aí o artigo 3º foi mantido. Aquele que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorra, só que agora dolosamente, para a prática do ato de improbidade. Então, aquele que induz, aquele que concorre para a prática do ato de improbidade de maneira dolosa, aquele que induz, aquele que concorre para a prática do ato de improbidade de maneira dolosa, vai ser também considerado particular para fins de improbidade. Então, eu tenho o conceito de agente, um conceito amplo, amplíssimo, e isso se manteve na nova lei. A nova lei, na verdade, trouxe uma redação mais detalhada de agente público, mas eu também tenho a figura agora do particular também de maneira mais detalhada. Pessoa física ou jurídica que celebra ajustes com a administração, e mesmo aquele que, não sendo agente público, que induz, que concorre de maneira dolosa para o ato de improbidade. Perfeito? Veja, pessoal. E no que tange a sócios, cotistas e a responsabilização no que tange a lei anticorrupção, que é o que a gente vai discutir aqui, no artigo 3º, parágrafo 1º e no artigo 3º, parágrafo 2º. O artigo 3º, parágrafo 1º diz que os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado, veja, não respondem por ato de improbidade a que vem a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, hipótese em que responderão nos limites da sua participação. Pessoal, eu acho muito difícil, né, dissociar a responsabilidade da pessoa jurídica com a responsabilidade do sócio, dos diretores, dos administradores. Como que a pessoa jurídica atua se não é por meio do seu sócio, por meio do seu diretor, por meio dos seus acionistas? É muito difícil vislumbrar isso, né? Mas a lei está trazendo essa obrigação de nós diferenciarmos a responsabilidade da pessoa jurídica da responsabilidade dos sócios, diretores, acionistas ou cotistas. E a lei diz que essas pessoas físicas, os acionistas, os cotistas, os diretores, não respondem por atos de improbidade praticados pela pessoa jurídica, salvo quando comprovadamente houver participação e benefícios diretos. Tá, pessoal? Quando houver a participação e benefício diretos. Então, tanto a participação quanto o benefício do sócio, do diretor, do acionista, do cotista, tem que ser de maneira direta. Participação e benefício direto. De modo que, se configurar uma participação ou um benefício indireto, não haverá improbidade administrativa. Não haverá responsabilização por improbidade. Tem que ser ato, prática de ato, participação de ato de maneira direta, como também o benefício tem que ser praticado de maneira direta. E vai ficar limitado a responsabilidade à sua participação. Então, se verifica que o sócio praticou, que um sócio participou de maneira direta, mas outro não, a responsabilidade vai ficar limitada a este sócio que participou e mais, vai ficar limitada a responsabilidade naquilo que teve a sua efetiva participação. Tudo bem? Então, muito cuidado, é uma redação muito importante para nós. Como também é importantíssimo a redação do artigo 3º, parágrafo 2º, que diz que as sanções de improbidade não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração,
de que trata a Lei 12.846, ou seja, a Lei Anticorrupção. Então, se eu aplicar as sanções da Lei Anticorrupção, se a pessoa estiver também sendo processada, se a pessoa jurídica também estiver sendo processada por uma infração contra a administração pública nacional ou estrangeira, que é o que estabelece a Lei Anticorrupção, ela não terá responsabilidade, ela não terá aplicação de sanção nos termos da Lei 8429. Perfeito? Então, muito cuidado, é ponto relevante aqui para nós. Agora, o que ainda eu quero conversar e discutir com você aqui um pouquinho? Eu quero discutir com você um pouquinho, pessoal, primeiro, sobre a questão de propositura exclusiva contra particular e eventual questão de litisconsórcio. Isso não está na lei, isso não foi alteração ou novidade da 14.230, mas é algo que a jurisprudência do STJ enfrenta e eu quero passar aqui com você nesse nosso curso. Você vai anotar para mim, pessoal, que, veja, no que tange a propositura exclusiva contra particular, você vai anotar para mim que, de acordo com o STJ, não é possível propor a ação de improbidade, de acordo com o STJ, não é possível propor a ação de improbidade exclusivamente contra particular, sem a figura concomitante do agente público. Pode anotar isso aí. De acordo com o STJ, não é possível ajuizar a ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a figura concomitante do agente público. Ou seja, o particular não responde sozinho por atos de improbidade. É isso que eu quero que você anote. O particular não responde sozinho por atos de improbidade. Depende da figura concomitante do agente público no polo passivo. E aí, eu quero agora discutir com você a questão de litisconsórcio. Anota para mim que também, de acordo com o STJ, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. De acordo com o STJ, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade. Porque eu posso ajuizar a ação exclusivamente contra o agente público. O que eu não posso é ajuizar exclusivamente contra o particular, mas eu posso ajuizar exclusivamente contra o agente. Então, pessoal, preste muita atenção. De acordo com o STJ, o particular não responde sozinho por atos de improbidade. Depende da figura concomitante do agente público no polo passivo. Por outro lado, não há litisconsórcio passivo necessário nas ações de improbidade porque o agente público pode responder sozinho por improbidade. Isso é sempre muito debatido na jurisprudência do STJ, volta e meia, isso chega lá. E nós vamos ver lá na frente que isso vai impactar, inclusive, nas questões de prescrição do particular, inclusive com entendimento sumulado, a súmula 634 do STJ. Ora, porque já que o particular não responde sozinho por improbidade, já que o particular não responde sozinho por improbidade, vai depender do termo inicial, o termo inicial do particular, da prescrição, vai depender do termo inicial do agente público. Então, isso vai afetar, inclusive, na prescrição. Já que o particular não responde sozinho, depende da figura do agente público, o termo inicial contra o particular da prescrição é o mesmo termo inicial da prescrição
do agente público. Perfeito? Muito bem, que nós vamos ver que mudou, inclusive. Outra coisa, pessoal, dirigente de entidade privada que administra recursos públicos. Esse é um ponto relevantíssimo. O dirigente de uma entidade privada que gerencia recursos públicos. O STJ tem entendimento de que este dirigente de entidade privada que administra recursos públicos é equiparado a agente público. Este dirigente de entidade privada que administra recursos públicos é equiparado a agente público. Perfeito? Muito cuidado com isso. Outro ponto, as questões de médicos que o médico que cobra honorários, tá? Como assim, Bruno? Médico que cobra honorário. Trouxe aqui o tópico para a gente entender. Trata-se de um médico particular que atua num hospital credenciado pelo SUS, mas que naquele momento não atua no âmbito de credenciamento e cobra honorários para realizar a atuação de médico, para realizar o procedimento médico. Médico particular que atua em hospital credenciado ao SUS, mas que no momento da prática dos eventos, atos médicos, não está como credenciado. De acordo com o STJ, esse médico não pratica ato de improbidade. Não pratica ato de improbidade. Por quê, pessoal? Porque embora ele esteja na figura, ele esteja num hospital credenciado, ele não está atuando na qualidade de agente público. Porque ele não está na figura do credenciado. Ele está até num hospital credenciado, mas ele, médico, não está no desempenho de uma função pública. Ele está como um médico particular, que cobra honorários para realizar atividade médica. Não há que se falar em improbidade. Perfeito? Muito bem. Veja, pessoal, ainda outro ponto que eu trago para você está relacionada às questões do estagiário. Porque, de acordo com o STJ, o estagiário é agente público para fins de improbidade. Estagiário é agente público para fins de improbidade. Então, tem aqui 4 pontos que eu discuto com você que são relevantíssimos na temática da improbidade administrativa. Perfeito? Muito bem. O que eu quero trazer para você agora? Quero trazer ainda no que tange aos sujeitos ativos. Quero trazer essa questão da responsabilidade sucessória. Porque a responsabilidade sucessória foi uma novidade trazida pela nova lei. A nova lei disciplinou um artigo acerca da responsabilidade sucessória, e já que é novidade, a gente tem que crescer o olho nesse dispositivo. Então veja, é o artigo 8º. O artigo 8º vai dizer que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente. Então veja, pessoal, que a lei disse que é para o caso de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Não está aqui as questões atreladas à violação a princípios, e você vai ver que tem uma razão óbvia para isso, porque as sanções de violação a princípios são as menores possíveis. Nós vamos ver. A lei alterou substancialmente as sanções da violação a princípio. Então, o herdeiro ou sucessor do que causar dano ao erário
ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Cá entre nós, não tem grandes lá novidades no que a gente já conhece quando há responsabilidade sucessória. A obrigação de reparar fica no limite do patrimônio transferido. Veja o que eu digo, né? É que a alteração da 14.230 tem o objetivo de limitar qual será a responsabilidade do sucessor ou do herdeiro, porque a redação anterior dizia que o sucessor, ficou faltando o R aqui, o sucessor submeteria as sanções previstas em lei. A nova lei está deixando muito clara que a responsabilidade do sucessor é apenas o ressarcimento no limite do patrimônio transferido e nada além disso. E nada além disso. Fica muito mais claro do que a redação anterior da lei, que falava que o sucessor ou herdeiro se submeteria às sanções da lei. A nova lei está dizendo, olha, o sucessor ou herdeiro ficará limitada a sua responsabilidade ao limite do patrimônio transferido, ou seja, vai ser apenas as questões de ressarcimento. Ponto final. Outra novidade é o artigo 8º-A, que segundo o qual a responsabilidade sucessória também será aplicada na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Aqui, uma redação idêntica à da lei anticorrupção, que fala a mesma coisa. Quando houver uma alteração contratual, transformação, fusão, incorporação, cisão, haverá a responsabilidade. Haverá essa responsabilidade sucessória. Só que aí o parágrafo único do artigo 8º-A diz que especificamente no caso da fusão e no caso da incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano. Será restrita à obrigação de reparação integral do dano. Mas até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções decorrentes de atos ou fatos ocorridos antes da fusão ou da incorporação, exceto, claro, no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Então aqui, se você já estudou a lei anticorrupção, isso aqui para você não é grande novidade. Quando houver transformação, incorporação, fusão, cisão, alteração contratual de uma sociedade, haverá responsabilidade da sucessora. Veja que a responsabilidade vai ser apenas a responsabilidade ao ressarcimento integral ao dano causado, mas também até o limite do patrimônio transferido. Então, eu posso chegar até a responsabilidade integral, até o ressarcimento integral, mas eu tenho que observar o limite daquilo que foi transferido. Isso, né, no caso específico de fusão e incorporação. Mas eu preciso lembrar que quando houver fraude, quando houver simulação, o sujeito vai responder por tudo, inclusive por atos posteriores, porque a nova lei limitou aos atos decorrentes antes da data da fusão ou da incorporação, exceto nos casos de simulação ou de fraude. Perfeito? Então, muito cuidado com esses pontos, mas não é grande novidade, já estava no ordenamento jurídico brasileiro, lá no âmbito da lei anticorrupção. Perfeito? Bom, para fecharmos a nossa temática, eu trago para você as questões da responsabilidade dos agentes políticos. E aqui, pessoal, o que eu vou trazer para você não é novidade, é o que o STF tem entendimento. De acordo com o STF, os agentes políticos, à exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório
e submetem-se tanto à responsabilização civil por atos de improbidade, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Ou seja, o que o STF está dizendo aí é que o agente político vai responder tanto por um ato de improbidade quanto por um ato de crime de responsabilidade. Embora, né, a improbidade agora não seja mais um ato, não seja mais uma ação civil e seja uma ação não penal, repressiva, sancionatória, essa tese permanece em vigor, no sentido de que o sujeito responde tanto pelo ato de improbidade, quanto pelo crime de responsabilidade, quanto pela infração político-administrativa, excepcionando-se apenas a figura do presidente da República, retirando-se apenas a figura do presidente da República, que no Brasil é uma figura híbrida, é tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. E por isso o presidente da República não vai responder pelos dois, porque o presidente da República vai responder apenas pelo crime de responsabilidade. Vai responder apenas pelo crime de responsabilidade. Chama atenção para você, pessoal, que o Supremo, reafirmando esse entendimento de excepcionar apenas o presidente da República, entendeu que o prefeito vai responder também por improbidade administrativa, mesmo quando ajuizada a ação de infração político-administrativa do Decreto-Lei 201 de 67. Então o STF tem a tese famosa de que o ajuizamento da ação de infração político-administrativa contra o prefeito não impede a sua responsabilização por improbidade administrativa. Não impede a sua responsabilização por improbidade administrativa. Perfeito, meus amigos? Então é isso. Obrigado a você pela nossa primeira aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.